Fala pessoal, bem-vindos aqui para o canal Lucro Lúdico. Queria aproveitar que é época de demonstração de resultado de empresa, na época de balanço, e vamos discutir o seguinte: qual que é a diferença de dividendo e JCP? Então, com o pessoal no final de semana me perguntaram isso, né? A gente pensa, né, quando vai investir numa ação, dividendo, o que que é, para que serve, e para quem entende de investimento, está sempre na conta, dividend yield. Então, vamos explicar de uma vez por todas qual que é a diferença de dividendo e JCP aqui para vocês hoje. Bom, são duas formas distintas de remunerar acionistas, tá? Então isso já é fácil de entender. JCP dividendo é para remunerar acionista. Então qual que é a diferença, né? Dividendo é o nome do negócio mesmo, da bagaça, mas JCP é juros sobre capital próprio, é uma sigla, tá? E aí, qual vai ser a grande diferença? É de onde eles saem, com qual dinheiro a empresa vai distribuir dividendo do JCP. Essa é a grande diferença, tá? Dividendo vem do lucro, JCP vem antes do imposto de renda e contribuição social do lucro líquido, sobre o lucro líquido. Por que tem diferença? Porque como o dividendo sai do lucro líquido, é a última linha, não tem mais o que pagar, não tem imposto para pagar. Aquele lucro líquido está livre para a empresa, para ela fazer o que ela quiser, entre aspas, né? E ela distribui um pedaço para o acionista, o famoso payout. O que é o payout? É uma porcentagem, é o quanto do lucro líquido ela distribui, ela paga, tá? Empresa nenhuma paga tudo de lucro, tá? Ali elas vão ter em estatuto valores que elas podem distribuir. Então tem um valor mínimo e normalmente tem o valor máximo também. E aí a lei aqui no Brasil fala, pelo menos 25% do lucro tem que ser distribuído. Mas se o estatuto da empresa falar uma coisa diferente, então tem empresa que às vezes não distribui dividendo um trimestre, dois, tá? Acontece. E não é porque ela é filha da mãe. É porque, idealmente, ela tá pegando aquele dinheiro e falando ao acionista, eu posso te dar 10 centavos por ação de dividendo esse mês, mas ó, quem sabe daqui 2 anos eu consigo te dar R$ 1. Você não prefere que eu invista esse dinheiro? Você não prefere receber R$ 1 ano que vem ou daqui 2 do que 10 centavos agora? E a empresa não distribui dividendo, tá? Mas normalmente ela distribui. Normalmente uma empresa distribui muito dividendo quando ela já está madura. Existe ali um estudo dos estágios de maturidade de uma empresa. Se vocês quiserem, a gente até pode falar disso, vou fazer um post sobre isso. Mas quando a empresa está nova, tem muita coisa para fazer, tem muito espaço para ela crescer, ela prefere fazer isso que a gente acabou de falar. Olha, deixa eu crescer aqui, deixa eu investir em mim mesma e depois, ó, eu volto aqui com o dividendo para você. Uma empresa madura, que já está enorme, já está bem estabelecida, às vezes não tem grandes oportunidades de investimento que sejam rentáveis. Aí ela prefere não gastar e remunerar o seu acionista. Então é normal isso. E o dividendo é pago por ação. Então você não vai receber... a empresa está pagando R$ 1.000, R$ 10, R$ 100.000 para cada investidor. Não, ela remunera as ações. Então se você tem uma ação, você vai receber o valor referente a uma ação. Então normalmente ela fala, ó, eu vou distribuir 100 milhões de dividendo esse exercício, esse trimestre, esse semestre, esse mês, enfim. E aí você tem que fazer uma conta. Quantas ações a empresa tem, quanto ela falou que vai distribuir, aí você chega, dá 90 centavos por ação, dá 50 centavos por ação, dá R$ 2 por ação, que é um baita de um dividendo. Mas é por ação, não é por CPF, não é por acionista, tá? E talvez uma baita vantagem para a gente investidor, já é líquido de imposto. Quando você recebe na sua conta lá na corretora, tá limpinho, não tem que declarar, você não vai ter que pagar imposto em cima disso. Declarar, quero dizer, vai na declaração do imposto de renda, mas você não paga imposto em cima disso, porque a empresa já pagou imposto, lembra? Se ela tirou esse dinheiro para te dar de parte do lucro, o lucro já é a última linha, já pagou imposto, então você não precisa pagar imposto. Então, isso é dividendo, tá? Aí o JCP, como o próprio nome já diz, juros sobre capital próprio. Então é mais ou menos uma ideia seguinte, pô, eu investi na empresa, então eu estou emprestando dinheiro para a empresa está me pagando juros. Essa brincadeira, tá? Mas aí, como é um juro, esse valor é dedutível, né? Então, como a gente falou, a empresa paga esse valor para você de um dinheiro que vem antes do imposto de renda. Então, ela gasta com as coisas dela lá, paga o JCP para você, paga imposto em cima do que sobrou e aí ela vai ter o lucro líquido. Então, às vezes, a empresa prefere pagar JCP. Por quê? Porque desconta o imposto de renda. Então, ela tem que distribuir para você acionista de qualquer forma, né? Se você não investiria, né? Ela tem estatuto, tem lei, como a gente acabou de falar.
Então, às vezes, vale a pena falar, olha, eu vou te dar, eu vou te distribuir R$ 1, mas eu vou distribuir 30 centavos em forma de dividendo e 70 em forma de JCP, porque aí eu já desconto o imposto de renda, vou pagar menos imposto de renda, vou ter um lucro maior. Para você, acionista, é melhor, e para mim, empresa também. Mas aí a gente tem uma complicação, né? Porque o JCP paga imposto. Então, o que que acontece? Assim como o dividendo, a empresa verbaliza, ela anuncia. Eu vou pagar R$ 100 de dividendo. Aí você vai lá e faz a conta, né? R$ 100, ela tem 100 ações, ela vai pagar R$ 1 de dividendo por ação. Eu tenho uma ação, eu vou ganhar R$ 1. Beleza. JCP funciona igual, mas JCP paga imposto. Então, o dividendo que vem limpinho na conta da corretora para você fazer o que você quiser. E se você entende investimento, você faz o que com esse dividendo? Você reinveste? Você, com JCP, vai ter um desconto de imposto de renda. Esse valor não vem limpinho para você, vem descontado de 15%, mas já fica na fonte. A corretora não te passa o valor total. Ela te desconta 15%, te passa o valor, fica retido na fonte. Você não tem um desembolso na hora do imposto de renda, mas precisa declarar, tá? Ah, mas então, Bruno, por que a empresa não paga sempre JCP? Para ela é melhor, né? Vai pagar menos imposto, porque não pode, tá? Tem um limite do quanto ela pode pagar de JCP. A fórmula a gente vai colocar aqui embaixo para você, mas é o patrimônio líquido que ela tem, vezes a taxa de juro de longo prazo, menos alguns ajustes ali. Então, essa é a fórmula para calcular o máximo de JCP que ela pode distribuir. Então, se ela quer remunerar mais o acionista, ela vai ter que pagar dividendo. E é isso, pessoal. Esse é o nosso resumão do que é JCP, do que é dividendo. Agora, espero que vocês tenham entendido. Nunca mais se confundam. Obrigado para quem viu até aqui. Curte, compartilha, comenta, se inscreve aqui no canal, faz o vídeo conosco e até o próximo vídeo.